Fala galera, por cá professor Ricardo trazendo mais uma videoaula. E hoje, e agora, né, nós vamos estudar um pouquinho de Matemática 2, nós vamos trabalhar a fundo o assunto de triângulos, vamos dar continuidade à teoria que nós estudamos na aula anterior, tá bom? Então, eu espero de todo o meu coração que você goste desse vídeo, certo? Eu tenho percebido que vocês não são afetuosos com geometria, tá bom? Para falar bem, para ser bem sincero, não é que eu também não seja afetuoso com geometria, mas é porque eu sou topólogo, né? Eu já contei essa história para vocês. Então a matemática mais conectada com a abstração, com a álgebra, é a minha casa. Mas não quer dizer que eu não gosto de geometria. Eu amo geometria também, pois eu amo matemática. Ó. Professor de matemática apaixonado pelo que faz. Eu amo de verdade matemática e eu quero muito que um dia você passe a amar essa ciência da mesma forma que eu. Então, vem comigo para a gente continuar estudando esse assunto maravilhoso, cai bastante em prova, triângulos. Triângulos é muito importante, certo, galera? Vou colocar aqui nossa canetinha fresca. O assunto de triângulos, como eu já falei anteriormente, ele é muito importante para os nossos estudos, porque cai bastante em prova. Na minha opinião, o elemento, a forma geométrica mais importante de toda a geometria plana, certo? Porque através dos triângulos, nós podemos dissecar várias e várias teorias, pois através de triângulos nós podemos falar de quadriláteros, nós podemos falar de pentágonos, octógonos, enfim, bem? Então vamos nos aprofundar nessa teoria, pois na aula passada nós começamos a estudar, vimos a sua definição, vimos a sua condição de existência, vimos algumas teorias em relação a isso, e agora nós vamos lidar com os casos de congruência, com o teorema da base média do triângulo, e vamos tentar resolver algumas questões, bem? Então, se nesse momento você está aí que nem a Nazaré, não vai ficar não, viu? Vem comigo que nós vamos aprender agora. Agora é a hora de aprender e tirar esse trauminha de geometria. Vamos lá. Pessoal, casos de congruência. Gente, antes de mais nada, eu vou trazer aqui a definição para vocês, ó. Dois triângulos, eles são congruentes somente se seus lados e seus ângulos são ordenadamente congruentes, ou seja, se respeitar um dos casos a seguir. Bora lá. Quais são os casos? O primeiro caso é o lado, ângulo, lado. Já já vou explicar cada um deles. O segundo caso é o ângulo, lado, ângulo. E o terceiro caso é o lado, lado, lado. Pessoal, antes de mais nada, precisamos entender do que nós estamos falando. Nós estamos falando de congruência de triângulos, ou seja, nós estamos comparando triângulos. Tá? Quando é que nós vamos concluir que dois triângulos eles são iguais? Igual não é a palavra correta, tá bom? Eu já expliquei isso em sala de aula. Mas quando é que dois triângulos eles são congruentes e quando eles não são congruentes? Qual é a importância de deduzir que dois triângulos são congruentes? Pois através disso nós temos que dois triângulos são congruentes, eles possuem lados congruentes ou lados proporcionais, e também ele vai ganhar a informação muito importante que pode ajudar a resolver várias questões. E se eu tenho que dois triângulos são congruentes, os ângulos deles são congruentes também. Beleza? E para isso, galera, nós precisamos dominar os casos de congruência, que são três. O primeiro caso é o lado, ângulo, lado. Vem aqui comigo, ó. Se eu tenho aqui um triângulo ABC e um triângulo EFG, tá? E eu verificar que o lado AC é congruente ao lado EF e o lado AB é congruente ao lado EG, e o ângulo entre eles também forem congruentes, qual é a conclusão que eu tenho? Eu tenho que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo EFG. Mas, professor, qual é a grande importância disso? Ora, a grande importância é o quê? É que se eu tenho que dois triângulos são congruentes, a informação que eu tenho aqui são somente essas três, ó. Que esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse, e esse lado é igual a esse. Essa é a informação que eu tenho.
Se eu verifico que os triângulos são congruentes, eu já ganho outras 3 informações. Eu ganho que o lado CB é igual ao lado FG, que o ângulo C é igual ao ângulo F. Vou riscar isso aqui. Veja bem, eu ganho essas informações, que eu ganho que esse ângulo é igual a esse ângulo, certo? Olha que bacana. Eu ganho que esse ângulo, isso aqui é tudo que eu ganho. Eu verifiquei que o caso lado, ângulo, lado, ocorre. Então, eu ganho que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui será igual a esse ângulo, e esse lado bem aqui é igual a esse lado. Então, percebe? Eu comecei com 3 informações, verifiquei a veracidade do caso de congruência, saí com 6 informações. Essa é a vantagem de conhecer os casos de congruência. Quando é que 2 triângulos são congruentes via o caso ângulo lado ângulo? O famoso ALA. Quando eu verifico que um ângulo, beleza? Quando eu verifico que um ângulo, certo? Por exemplo, o ângulo B aqui, é congruente ao ângulo E, eu tenho um lado, no caso BA, que possui a mesma medida que o lado EF, e eu tenho um ângulo A, que é congruente ao ângulo F. Se eu verifico que 2 ângulos, certo? Se eu verifico que 2 ângulos são congruentes, e o lado entre esses ângulos, muito importante isso, tome nota. O caso ângulo, lado, ângulo, ele só é válido quando eu tenho 2 ângulos congruentes e um lado congruente. Show! Mas o lado congruente, isso aqui que eu estou dizendo é muito importante, o lado congruente ele deve necessariamente estar entre os 2 ângulos, certo? Como nesse caso. Se por um acaso o lado fosse esse, ó, ângulo, lado, ângulo, ângulo, não existe esse caso, certo? Não existe o lado, ângulo, ângulo. Tem que ser ângulo, lado, ângulo nessa ordem necessariamente. Verificada a propriedade, né, verificado aí o caso de congruência, nós ganhamos que o lado BC é congruente com o lado EG, o lado AC é congruente com o lado FG, e também ganhamos que o ângulo C ele será congruente ao ângulo G. Beleza, gente? Eu sempre toco nessa tecla. A importância dos casos de congruência. Por quê? Porque, de novo, você começa a questão com 3 informações. E você termina a questão com 6 informações. As 3 informações pode ser lado, ângulo, lado, um triângulo, os 2 triângulos, né? Eles possuem lado, ângulo e lado comuns, congruentes. Com isso, você já ganha que os triângulos são idênticos. Idênticos não, me desculpe, isso também é equivocado dizer. Congruentes. Ou, como nós costumamos dizer, semelhantes. É a primeira vez que eu estou usando essa palavra, certo? Os casos de congruência de triângulos servem para que a gente faça semelhança entre triângulos, tá? E existe uma forma de você fazer isso. Na aula seguinte eu vou falar. Mas enfim. Aí tem um segundo caso que eu já expliquei e nós também temos o terceiro caso. O terceiro caso é o caso do lado, lado, lado. Se nós verificarmos que os 3 triângulos, se nós verificarmos se os 2 triângulos possuem os 3 lados congruentes, ou seja, ó, veja bem, o lado AC, por exemplo, é congruente ao lado EG, o lado CB é igual, né, ao lado GF, e o lado AB é congruente ao lado EF. Nós temos aqui que os triângulos eles possuem 3 lados iguais, 3 informações. Qual é as informações que eu vou ganhar, ou quais são, né? Perdão pelo erro de concordância. Quais são as informações que eu vou ganhar? Que o ângulo A ele é congruente ao ângulo E, que o ângulo C ele é congruente ao ângulo G, e que o ângulo B ele é congruente ao ângulo F. Beleza, gente? Então, são esses os casos de congruência, tudo bem? Esses são os casos de congruência. E aprenda, copie, e é muito importante nós conhecermos esses casos, pois, através deles, nós podemos ganhar várias questões com isso. Vamos aqui dar o prosseguimento, vamos falar um pouco agora da base média de um triângulo. É muito importante também, porque comumente aparecem questões, vez ou outra ali, um problema atrás, você usa. Não vou te dizer que ele cai sempre, mas conhecer é sempre importante. O conhecimento ele é muito importante. Veja bem, definição de base média.
O segmento de reta é base média de um triângulo somente se esse segmento tiver extremidades nos pontos médios de dois lados desse triângulo. Você conseguiu entender essa definição? Você conseguiu visualizar na sua cabecinha? Se não, tá aqui, eu fiz aqui essa imagem para você. Veja bem, ó. Quem é a base média? A base média é o segmento MN. Ó. Perceba, o segmento de reta é base média se esse segmento tiver extremidades nos pontos médios. Então, uma extremidade desse segmento é o ponto médio do lado AB e a outra extremidade desse segmento, que é o ponto N, é o ponto médio do lado AC. Ah, professor, então o senhor está me dizendo que esse lado e esse lado são iguais e esse lado também são iguais? São iguais sim, tudo bem? Então, qual é a importância de saber isso, professor? Porque, gente, existe uma coisa chamada de teorema da base média de um triângulo. O que que diz esse teorema? O teorema da base média diz que se MN for base média, então a medida dele será a base do triângulo dividido por 2. Ou seja, a base média, o valor da base média é a metade do valor da base do triângulo. É muito importante você saber disso. Mas tem uma condição para isso, não tem? Eu estou lendo bem aqui, professor. Eu estou lendo bem aqui que a condição para isso é que a base deve ser paralelo a base, né? A base do triângulo deve ser paralela à base média. Ou seja, o lado MN deve ser paralelo ao lado BC. Confere. Só é base média se, primeiro, for paralela à base e, segundo, as extremidades desse segmento forem os pontos médios dos respectivos dois lados do triângulo. Perfeito? E, verificado que o segmento é base média, nós temos o quê? Nós temos que ele vale metade da base do triângulo. Perfeito? Ficou claro? Show, galera. Então, gente, é isso. Essa é a teoria da aula de hoje, tudo bem? Perceba que eu fui bem claro, bem sucinto na explicação. Eu expliquei apenas o que você realmente precisa saber, tá? Vamos fazer aqui uma pequena recapitulação, ó. Fazer aqui uma pequena revisão. Vou falar aqui, fazer uma revisão, vou falar novamente aquelas coisas mais importantes, que são os casos de congruência. Não adianta de nada você decorar esses casos de congruência e não saber como utilizá-los, tá bom? Por exemplo, você tem lá dois triângulos, você quer verificar se eles são equivalentes. Você tem que verificar se cabe o caso lá do ângulo lado, se cabe o caso ângulo lado ângulo e se cabe o caso lado lado lado, certo? E aí você tem que lembrar de tudo que eu falei nessa videoaula, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a base média do triângulo. Um triângulo ele tem uma base média, certo? Todo triângulo ele possuirá uma base média se o segmento, né, o segmento de reta interna a esse triângulo possui extremidades nos pontos médios desse triângulo. Sendo assim, esse segmento possuirá a medida de quanto? De metade da base, beleza? E ele tem que ser o quê? Tem que ser paralelo à base, correto? Show? Dito isso, vamos praticar um pouquinho. Eu coloquei essa questão aqui, esse exercício 1, que ele está na sua página, eu não sei. Deixa eu abrir aqui a apostila de vocês. Ele está na sua página. Minutinho. Ó. Ele está na página 25 do livro 2, ok? Página 25 do livro 2 é o exercício 2, tá bom? De sala. Vamos resolver ele e eu vou resolver ele com vocês. Por quê? Porque vocês acabaram de assistir uma aula sobre razões e proporções, certo? E essa questão utiliza esse conceito. Então, é muito importante a gente já fazer essa conexão, tudo bem? Então, vamos nessa, ó. O Tangram é um quebra-cabeça chinês que contém 7 peças. Um quadrado, um paralelogramo e 5 triângulos retângulos isósceles. Na figura, o quadrado ABCD é formado com as peças de um Tangram. Gente, aqui eu não coloquei os pontos, eu vou colocar depois da leitura, ok? Vamos lá. Observe os seguintes componentes da figura. NP, lado do triângulo, AM, lado do paralelogramo, CDR e ADR, triângulos congruentes, bem como CNP e RST.
A razão entre a área do trapézio AMNP e a área do quadrado ABCD equivale a... Meu povo, tá confuso, né? Parece confuso essa questão, mas não é não. Ó. Veja bem, eu vou fazer aqui, peço perdão, porque eu não tenho aquela lousa digital chique, aqueles professores famosos de YouTube. O que eu tenho é meu mouse e a minha força de vontade aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui os pontos escritos a mouse. Mesmo a letra vai sair horrível, mas me perdoe, viu? Aqui é R, né? Aqui é R, aqui é P, aqui é o que, gente? Aqui é D, e aqui é C. Perfeito, né? Show! Então, meu povo, eu quero a razão, você já estudou, você já está sabendo o que é, entre A, M e NP. Localiza a MNP. Olha só, a MNP é isso aqui, né? Não, ó. A, M, NP. Isso aqui é um trapézio, certo? Já já eu vou apagar isso aqui. A razão entre essa área e a do quadradão. Como é que eu vou fazer isso? Gente, eu vou grifar, que eu vou fazer aqui de azul, vou contornar, certo? Contornei, vou tentar não fazer uma besteira aqui muito grande, certo? Aí agora eu vou apagar isso de vermelho que eu fiz, que eu vou fazer umas coisas aqui, ó. Opa, fiz besteira, hein? Disfarça. Era para eu ter apagado primeiro. Mas você identificou quem é o trapézio AMNP, beleza? Fiz besteira, perdoa. Ó, aqui é o trapézio que nós queremos identificar inicialmente a área, certo? É isso aqui, ó. Pá. Gente, para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que traçar triângulos. Olha como a aula de triângulo é importante. Nós precisamos transformar esse tangram em vários triângulos para que nós podemos traçar uns parâmetros aí, certo? Então, vamos dividir o tangram em vários triângulos para que nós possamos identificar com clareza a razão, né? Então, ó, aqui nesse quadrado eu já vou dividir aqui em triângulo, ó. Fiz um, né? Dividi aqui, ó, outro. Fiz mais dois, ó. A brincadeira é transformar tudo em triângulo. E triângulos idênticos. É importante que seja idêntico, certo? Olha só. Aqui finge que isso aqui é um triângulo, pelo amor de Deus. Opa! Ah, vai ficar assim, perdoe. Ó, pronto. Então, finge aí que eu fiz em vários triângulos idênticos, certo? E agora nós vamos contar quantos triângulos ao todo nós, nós fizemos. Ó. Primeiro vamos contar os triângulos do trapézio. 1, 2, 3, 4, 5. O trapézio, então, ele corresponde a 5 triângulos. Show? Vamos contar agora quantos triângulos nós fizemos ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, beleza. O trapézio corresponde a 5 triângulos. Ao todo, corresponde 16 triângulos. Então, o nosso item correto é 5 sobre 16. Beleza, galera? Então, nessa questão, ela foi muito importante porque nós lembramos, né, o conceito que nós vimos na aula de matemática 1, aplicamos a teoria dos triângulos e conhecemos esse jogo maravilhoso chamado Tangram. Vocês já devem ter lidado com esse objeto matemático em aulas de fundamental, né, nas séries finais, enfim. E é isso. Vamos para o próximo exercício. Gente, no triângulo XYZ, o ponto D no lado YZ pertence à mediatriz do lado XZ. Meu povo, presta atenção. Essa daqui eu vou precisar da lousa. Ó, eu tenho aqui um triângulo. Essa daqui você vai precisar de muita cautela, certo? Ó, vamos lá. Tenho aqui um triângulo, certo? Um triângulo que ele é... Triângulo aqui é o X, opa, X. Aqui será o Z. Aqui será o Y. Será? Deixa eu ver se é isso mesmo.
Eu troquei. O x é lá em cima e o y é aqui embaixo. Vamos construindo juntos aqui a questão. Aí, beleza. O que que ele me diz? Construir aqui o triângulo, ó. Aí ele falou o seguinte. No triângulo XYZ, o ponto D no lado YZ pertence à mediatriz do lado XZ. Meu povo, vamos lá. O ponto D pertence ao lado XZ. Certo? Pertence ao lado YZ. Show. Aí vamos lá. O ponto D ele pertence à mediatriz. O que que é mediatriz? Mediatriz, vou fazer ela aqui para você, ó. O que que é a mediatriz? A mediatriz é o segmento de reta, certo? Que ela intersecta aqui a base do triângulo, tá bom? Fazendo algumas coisas. Que coisas são essas? Veja bem, que coisas são essas? Ela corta aqui a base no ponto médio, certo? Ela corta a base no ponto médio, ou seja, aqui é um ponto, aqui esse lado é igual a esse. O segmento YD é igual ao segmento DY, beleza? Aí veja bem, vamos continuar a leitura. Se XD é bissetriz do ângulo interno no vértice X, e se a medida do ângulo interno Y é 105 graus, então a medida em graus do ângulo interno em Z é. Galera, que questão complicada, né? Mas não é não. Veja bem, ó. Vamos lá, essa questão não é complicada não. Eu marquei o ponto D aqui, eu esqueci de colocar o nome dele, mas vamos lá colocar, que é o ponto Dzinho, né? Show. Aí você já entendeu o que é mediatriz, eu vou apagar ela, beleza? E ele me disse o seguinte, ó. Ele me disse que aqui mede 105 graus, certo? Esse ângulo bem aqui mede 105 graus. E agora? E agora ele falou que o segmento XD, certo? Esse segmento bem aqui, ele é bissetriz, tudo bem? Ele é bissetriz. Então, ó, aqui, esses dois ângulos, eles são iguais. Eu vou fazer aqui o símbolozinho do ângulo também. Certo? Esse ângulo bem aqui, ele é igual a esse ângulo. E ele quer saber o valor do ângulo Z. Meu povo, e agora, né? Você deve estar pensando, poxa, professor, construí aí, mas eu não sei de nada. O que que eu vou fazer? Gente, realmente essa questão aqui é daquelas que você tem que ter uma ideia mirabolante. Ó. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em tentar aqui traçar construir outro triângulo para tentar descobrir uma relação entre eles. Como é que nós vamos fazer isso? Dá uma olhada aqui nesse segmento aqui, ó, certo? O nosso triângulo ele não está bem feito, galera. Ele não está bem feito, certo? Mas eu espero que você consiga entender. Como eu disse, eu estou aprendendo ainda, certo? A mexer aqui na ferramenta. E eu espero que vocês tenham muita paciência comigo. Por que ele não está bem feito? Eu vou te explicar. Ó, perceba que eu estou construindo esse segmento, certo? Esse segmento aqui, ele é a mediana relativa ao maior lado desse triângulo. Tudo bem? E sempre que você tem isso, esse ângulo aqui, ele é reto, beleza? Sempre que você tem isso, esse ângulo é reto. Mas ele não é reto só por causa disso, não. Porque além dessa mediana aqui ser relativa à base, esse lado é igual a esse, ó. Então, nós construímos um segmento que chega no lado XZ, cortando o lado na metade, e por propriedade, eu convido você a dar uma lida no capítulo anterior, lá tem explicando isso, certo? E por propriedade, nós ganhamos que esse ângulo aqui é reto, beleza? Por que que isso é muito importante? Porque, veja bem, dá uma olhada no triângulo, eu não coloquei o nome do ponto, eu vou chamar aqui esse ponto, sei lá, de P. Mais ponto aqui de P. Isso é ponto P, pronto. Por que que isso é importante? Dá uma olhada no triângulo XDP, e no triângulo DEZ, beleza?
Triângulo XDP. DPZ. Pronto. Aí dá uma olhada, ó. Olha esse lado bem aqui. Ele não é igual a esse lado? Sim. Opa. Olha o ângulo. Não é igual a esse ângulo? Sim. Olha esse lado. Ele é comum aos dois triângulos. Opa. Então, o que que nós temos? Que esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Certo? Então, o triângulo XDP é congruente ao triângulo DPZ via lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Show. Mas, professor, e daí? Por que que esses triângulos eles são congruentes? Beleza, eu entendi por que que eles são congruentes, mas e daí? O que que isso vai me ajudar? Cara, vai te ajudar muito, porque dá uma olhada, ó. Tá vendo esse ângulozinho bem aqui? Tá vendo ele? Beleza. O triângulo XDP, né, congruente ao triângulo DPZ? Se eles dois são congruentes, eu estou te dizendo que esse ângulo bem aqui é igual ao ângulo Z. Olha só que bacana. O triângulo XDP é congruente ao triângulo DPZ, e com isso o ângulo aqui, o ângulo DXP, é igual ao ângulo Z. E aí, se eu chamar isso aqui de Z, por exemplo, por que que ele é Z também? Porque o lado XD é bissetriz, né? Então, se eu chamar aqui de Z, por exemplo, olha só que bacana. O que que acontece se eu somar 105 mais 2Z mais Z? Quanto é que dá isso? Perceba que eu estou somando os ângulos internos do triângulo XYZ. Quanto é que dá isso? 180 graus. Aí ficou fácil, né, professor? Ficou, né? Agora sim. O osso dessa questão é basicamente você fazer essas construções. Concordo contigo. Mas essa questão é muito cara de US, viu? Então, dá uma olhadinha com carinho nela. Então, 2Z mais Z é 3Z. Passou para lá o 105, ficou o quê? Ficou 75, né? 3Z é igual a 75, Z é igual a 75 dividido por 3. O ângulo Z é igual a 25. Beleza? Muito bacana mesmo essa questão. Z igual a 25. Qual é o item? Qual é o item? O item aqui é D. D de Deus. Então, galera, é isso. Essas foram as nossas aulas. Aguardo você aí na chamada e, de uma certa forma, é uma honra para mim participar da sua preparação. Fui.